Boa noite, igreja. Boa noite especial para todas as mães, nesse dia especial em que nós comemoramos o Dia das Mães. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Nesse instante nós vamos iniciar o nosso culto, vamos fazer uma oração, pedindo a direção de Deus para esse trabalho. Nosso querido Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo dom da vida e pedir, ó Deus, que o Senhor nos direcione, ó Pai, durante esse momento, para que o Senhor possa cumprir o Teu propósito, ó Pai, nessa noite. Abençoa, ó Pai, a nossa igreja, abençoa também as demais igrejas, em especial, Senhor. Eu peço a Tua bênção, Senhor, por todas as mães, ó Pai, que fazem parte da Igreja Batista Nova Jerusalém. O Senhor possa estar cuidando de cada uma delas, o Senhor possa estar visitando, ó Deus, suprindo as necessidades, ó Pai, fazendo com que elas trilhem, ó Pai, no caminho bom, no caminho da justiça, no caminho da retidão. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria deixar 2 versículos bíblicos que se encontram no livro de Provérbios, capítulo 31, verso 28 e 29, que diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Nesse instante nós queremos saudar todas as mães da nossa igreja e vamos passar agora, nesse momento, para a equipe de louvor, estará louvando o nome do Senhor.
querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. Imagina aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Nunca alguém viveu assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Não terminou do jeito certo. Gostaria também de deixar com os irmãos essa noite uma ilustração que fala da importância das mães para a nossa vida. Certa vez, perguntaram a uma mãe qual era seu filho preferido, aquele que ela mais amava, pelo qual sentia mais alegria e amor. Ela, com um suave sorriso, baixou a cabeça por alguns instantes e respondeu: amigo, nada é mais volúvel do que o coração de mãe. Meio sem entender o que a mãe quis dizer, ele respondeu: como assim? Então ela disse: vou responder detalhadamente a sua pergunta, de forma que você entenda. O meu filho predileto, aquele a quem dedico de corpo e alma, é o meu filho que está cansado, até que ele descanse. É o filho que está com fome, até que se alimente. É o filho que está com sede, até que beba. É aquele que está estudando, até que aprenda. É aquele que está nu, até que se vista. O que trabalha, até que se empregue. O que namora, até que se case. O que casa, até que seja feliz no casamento. O que é pai, até que crie os seus filhos. O que prometeu, até que cumpra. O que chora, até que seja consolado. E já com o pensamento bem distante, com uma feição meio entristecida no rosto, ela falou: o que me deixou até que eu o reencontre. Parabéns, mães, pelo seu dia. Obrigado por tudo que fazem por nós, seus filhos. Que Deus nos abençoe. Vamos passar agora a palavra ao pastor Dário, que trará a mensagem bíblica desta noite. Amém. Que Deus seja louvado nesse dia, que a bondade e a misericórdia do Senhor venha nos assistir, nos acolher, nos alcançar. Nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que temos de adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor e também meditar na sua palavra. E hoje é um dia muito especial, o dia onde se comemora, se celebra o Dia das Mães. Nós queremos parabenizar a vida de todas as mães, de todas as mulheres da nossa igreja e dizer que nós somos felizes em tê-las, cada uma de vocês, conosco,
Deus abençoe a vida das mamães da nossa igreja. Deus abençoe a vida da minha mãe, que ainda existe entre nós. Deus abençoe a vida de todas as mães. Abençoe a sua família, os seus filhos, o seu casamento, e que todas as mães sejam acolhidas, sejam encorajadas pela sua família, pelos seus filhos, pois de fato as mães são mulheres guerreiras, mulheres valentes, mulheres corajosas, mulheres que Deus tem usado, mulheres que Deus tem abençoado, e através das nossas mamães nós viemos a existir. Deus nos trouxe a existência através de cada mulher que são as nossas mães. Por isso, que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Deus abençoe a Igreja Batista Nova Jerusalém. Deus abençoe todas as mães que fazem parte da nossa igreja. Queridos, nessa hora nós queremos refletir no texto da Palavra de Deus, que se encontra em Provérbios, capítulo 31 e o verso de número 10. Provérbio 31 e 10, um texto que destaca, que reconhece a mulher virtuosa. Veja o que diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O seu valor muito excede o de finas joias. Queridos, uma mulher de verdade, uma mãe, serva de Deus, ela é uma mulher sem preço, uma mulher que tem um valor inestimável, incalculável. O seu valor supera, sobrepuja as joias mais preciosas. E dentro desse contexto nós queremos falar sobre uma mãe que é repleta de virtudes. Eu creio que esta mãe que é repleta de virtudes, essa mulher que é repleta de virtudes e de valores, ela é a minha mãe, a sua mãe e todas as mamães. São mulheres virtuosas, são mulheres que têm um valor inestimável para a sua família, em especial na vida dos seus filhos. E nós queremos fazer um destaque desse texto de Provérbios sobre a mulher virtuosa, que ela tem um retrato muito interessante da mulher em todas as dimensões da sua existência na cultura judaica, que é a mulher como esposa, como mãe e como dona de casa. Se você olhar o contexto desse versículo 10, que fala da mulher virtuosa, você vai ver o contexto que mostra ela como esposa, mãe e dona de casa. E você vê o quanto uma mulher nessas condições, ela é significativa, ela é importante para uma família, para um lar, para um homem e principalmente para os filhos. E nós queremos fazer um destaque dentro dessa perspectiva. Eu quero destacar uma personagem bíblica que preenche perfeitamente esse requisito de mulher virtuosa. Nós temos com certeza várias outras mulheres que nós poderíamos fazer menção nessa hora. Mas eu quero destacar em especial a Joquebede, a mãe de Moisés. A Joquebede, que o seu nome em hebraico significa Yahvé é glória. Jeová é glória, Deus é glória. E a gente viu na história dela que de fato ela fez justiça àquilo que o seu nome significa. Mas quem foi Joquebede? É importante que a gente se pergunte quem foi Joquebede na Bíblia, porque ela apareceu ali rapidamente no início do capítulo 2 de Êxodo, e o seu nome nem aparece ali, seu nome só vai aparecer lá mais ou menos no capítulo 6, apareceu rapidamente, mas é uma mulher que teve um papel fundamental, um papel de destaque na história do povo de Deus. Quem foi a Joquebede? A Joquebede foi uma mulher escrava hebreia no Egito, esposa de Arão, mãe de Moisés, Miriam e Arão. Então essa foi a Joquebede, uma escrava hebreia no Egito. É importante que se diga qual era o seu contexto social, um contexto de escravidão. Mas ela foi também esposa de Arão e mãe de Moisés, Miriam e Arão.
que nós temos a história. Toda mulher virtuosa, ela tem uma história. E Joquebede não é diferente. Ela viveu num contexto muito difícil. Na sua época, o povo de Israel, os israelitas, eles já estavam aproximadamente há 300 anos morando ali no Egito. No início da história da chegada dos israelitas, dos hebreus, ali na terra do Egito, apesar de ter sido uma época de fome, de escassez, mas foi um momento glorioso, um momento muito bom para eles, pois José era governador do Egito e ele trouxe toda a sua família que estava na terra de Canaã, passando fome, necessidades, trouxe para junto de si, para que ele pudesse assim cuidar melhor do seu pai, dos seus irmãos e de toda a sua família. Então aquele primeiro momento, aquele primeiro século de existência dos israelitas na terra do Egito foi muito bom. Mas agora, já terceiro século, já havia mudado o governo, já era um outro faraó, já eram outras gerações que não conheciam a história pregressa do povo de Israel, dos hebreus, não conheciam de fato o que aconteceu no passado e agora os egípcios e também o seu rei, o faraó, eles começaram a temer os hebreus, porque eles estavam aumentando em população drasticamente. E o medo do faraó e dos hebreus, dos egípcios, era que os hebreus se juntassem a outros povos em período de guerra e assim vencesse os egípcios e destruísse a terra do Egito. E o que o faraó fez? O faraó usou de astúcia. Ele impôs a escravidão sobre os hebreus. E posteriormente, percebendo que aquilo não ia diminuir a população, pelo contrário, eles estavam se reproduzindo numa velocidade muito grande, ele impôs uma situação pior ainda. Ele decidiu que todos os filhos dos hebreus do sexo masculino, eles deveriam ser mortos. E foi nesse contexto que a Joquebede ela apareceu na história, num contexto cruel, difícil. E ela casou, teve uma família e teve filhos, e dentre esses filhos ela teve o seu filho que depois recebeu o nome de Moisés. Mas a gente viu que o contexto do nascimento daquela criança foi muito difícil. Ela escondeu por um período, mas depois de 3 meses, como ela não tinha mais o que fazer, como esconder a criança, e temendo até ser descoberta e ser morta pelos egípcios, pelos soldados, ela fez uma cestinha, bem arrumada, bem envolvida de materiais de proteção, e colocou a sua criança ali e deixou às margens do rio Nilo. E deixou também ali na vigilância a sua irmã, a Miriam. E a Miriam ficou vigiando a cestinha com seu irmão para ver o que iria acontecer com aquela criança. Nós sabemos no contexto da história, a gente pode perceber que a Joquebede fez aquilo de caso pensado. Ela sabia que exatamente a filha de Faraó iria descer para aquela região, para aquele local, para tomar banho, exatamente também naquela data, tudo programado. E assim aconteceu, porque Deus estava no controle, Deus estava na história, e Deus se compadeceu de Joquebede, da sua família e da sua criança, e operou um grande livramento ali. A gente pode ver no desdobramento daquela situação. E nessa situação, nesse contexto, nós podemos perceber o quanto as mães são mulheres virtuosas. O quanto as mães são mulheres virtuosas. Nós vimos aqui o desafio para Joquebede. Então, o exemplo de Joquebede nos ensina que as mães são mulheres heroínas na fé, na esperança e no amor. As mães são mulheres heroínas na fé, na esperança e no amor. Eu tenho certeza que a minha mãe é uma heroína na fé, na esperança e no amor. E tenho certeza também que a sua mãe, ela é de fato uma heroína na fé, na esperança e no amor. Se você quiser comprovar essas palavras, você pergunte para a sua mãe qual foi o contexto do seu nascimento, ou o contexto passado, quando você veio à existência, o que ela fez para lhe criar, para lhe sustentar, para lhe amamentar, para lhe vestir, para lhe calçar, para lhe dar todos os cuidados necessários. Converse com a sua mãe, pergunte para ela.
e você vai saber. Talvez você vá até chorar do preço que sua mãe pagou, que sua família pagou, para que você pudesse existir, pudesse se alimentar, se vestir e se calçar. Porque eu sei da minha história. A minha história foi muito difícil. O contexto da minha família muito difícil. Uma pobreza extrema, uma pobreza extraordinária. Então foi muito difícil. E verdadeiramente eu posso comprovar que as mães são mulheres heroínas na fé, na esperança e no amor. Nós temos um texto interessante de Hebreus capítulo 11 e o versículo 23, que ele diz assim, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então, nós vimos aqui que a Joquebede, ela foi uma mulher destemida. Ela não temeu ao decreto do faraó. E ela se arriscou a engravidar, porque além do amor, ela precisou de muita fé, pois se a sua criança, ao nascer, fosse do sexo masculino, ela poderia ser morta imediatamente. Então veja o desafio de ser mãe para Joquebede. Com certeza, a sua mãe, a minha mãe, nossa mãe, também enfrentaram grandes desafios para nos dar à luz, para nos trazer à existência. E hoje nós percebemos que há um grande desafio para se construir famílias. Nós temos muitas mulheres que estão sofrendo hoje, mulheres que estão sendo abandonadas pelos seus cônjuges, mulheres que estão à mercê da violência doméstica, mulheres que estão à mercê de um trabalho escravo, de uma desigualdade social muito grande. Então nós temos muitos percalços hoje que trazem sofrimento, problemas e grandes desafios para muitas mães, para muitas esposas e para muitas donas de casa. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai fortalecer a vida de cada mãe, de cada esposa, de cada dona de casa, para continuar cuidando da sua família, dos seus filhos, não temendo os riscos iminentes. No caso da Joquebede, ela, além do amor, além da fé que foi necessário, ela agiu com muita bravura e esperança, porque a sua criança recém-nascida era do sexo masculino. Que desafio, que problema, que dificuldade. Era tudo o que ela não esperava, que aquela criança fosse do sexo masculino. Mas nós sabemos que Deus, na sua soberania, na sua providência, Ele estava agindo através de Joquebede, porque Ele tinha um plano especial e poderoso para o seu povo. E a gente viu o que aconteceu. E hoje, meus amados, nós percebemos também que há um grande desafio para as mães que querem proteger e cuidar dos filhos. Nós temos muitos inimigos hoje. Nós temos a criminalidade, nós temos as drogas, nós temos a prostituição, nós temos a exploração sexual infantil, nós temos a pedofilia. Então nós temos aí uma série de problemas que ameaçam famílias, que ameaçam filhos, que ameaçam criação de filhos. Nós temos uma educação que nós percebemos que ela tem um viés tendencioso para o mal. À luz da palavra de Deus, nós percebemos que o nosso sistema educacional ele é tendencioso para caminhos que são contrários à palavra de Deus. E é preciso que haja muita bravura, é preciso que haja muita disposição por parte das mães, dos pais, da família, para que os seus filhos sejam conduzidos com sabedoria, com prudência, dentro do ensinamento da palavra de Deus. E isso aconteceu com a Joquebede, e eu tenho certeza que hoje pode acontecer na vida da nossa família, se tão somente as mães, de fato, elas tiverem realmente fé e esperança, e elas forem bravas, aguerridas na batalha do dia a dia, confiando no Senhor. E a gente viu, meus amados, que com relação a Joquebede, todo o esforço dela, de seu esposo, se deveu ao fato de que eles não enxergaram aquela criança como sendo alguém comum. Isso é muito importante. O destaque que o texto faz, eles viram que aquela criança não era comum. Não era comum.
E, portanto, eles resolveram enfrentar todas as consequências possíveis para manter aquela criança viva, manter aquele menino existindo. Eles enfrentaram tudo porque viram que não era comum. Eu tenho certeza que uma mãe verdadeira, uma mãe que é repleta de virtudes da palavra de Deus, ela vê os seus filhos como algo precioso, como algo excelente, maravilhoso e singular. Ela vê como uma dádiva de Deus. Lamentavelmente, nós temos na contramão dessa verdade, nós temos muitas mães que veem os filhos recém-nascidos ou ainda muitas vezes no ventre como um produto descartável e não como algo sobrenatural da parte de Deus, mas elas veem como algo comum, como algo desprezível. E nós temos aí muitos problemas relacionados ao aborto, ao abandono de menores, e é lamentável essa situação, mas que Deus tenha misericórdia e que Deus, o Senhor, dê esperança e coragem, bravura, para que as mães não abandone os seus filhos, não aborte, se porventura, mas é uma gravidez indesejada. O seu filho é precioso, é importante, não é comum, é herança do Senhor, mesmo que venha numa situação indesejada. Saiba disso. E foi isso que aconteceu com a Joquebede. Ela, com certeza, se existisse naquela época métodos anticoncepcionais que evitasse a gravidez, possivelmente ela talvez tivesse usado para evitar uma gravidez, mas como não tinha, ela contou com a misericórdia do Senhor. E é isso que as mães, as famílias, os chefes, pais de família, é isso que nós precisamos fazer, contar com a graça de Deus e muitas vezes não tentar dar um jeito na situação, mas confiar que Deus vai nos ajudar a cuidar da nossa família e dos nossos filhos. E finalmente nós concluímos que a vida de Joquebede, ela pode retratar a vida das mães em nosso tempo, pois através do seu exemplo, as mulheres de hoje podem aprender valores extraordinários. Assim como Joquebede foi uma mulher extraordinária, que tinha o significado em hebraico do seu nome, Yahvé é glória. Que assim também as mães do nosso tempo, elas venham aprender e carregar na sua natureza, na sua personalidade, valores extraordinários, como por exemplo, ser uma mãe que ama a Deus e que também ama os seus filhos incondicionalmente. No geral, as mães, elas amam os seus filhos incondicionalmente, mas tem um fator aqui muito importante. Será que as mães de fato amam a Deus? Confiam em Deus, contam com o auxílio divino na criação dos filhos, na condução da família? É importante que se pense sobre isso, porque a Joquebede, ela amava a Deus, ela confiou no Senhor. Quando ela abriu mão do seu filho às margens do rio Nilo, eu tenho certeza que o seu coração estava ali naquele momento partido, porque ela amava a sua criança incondicionalmente. Mas o seu amor, a sua confiança e dependência de Deus superou aquele momento, porque foi necessário. Foi necessário que ela assim fizesse. E Deus, vendo a honestidade do amor da Joquebede, ele agiu na vida do seu filho. E se o Senhor ver também, enxergar isso no coração das mães de hoje, ele vai agir na vida dos filhos. Se ele perceber, mamãe, que você de fato ama o Senhor, confia no Senhor, ele vai agir na sua família. Seja uma mulher corajosa e disposta a cuidar dos seus filhos, como a Joquebede fez. Cuide da sua casa, da sua família e dos seus filhos. Seja também uma mulher genuína na fé e no reconhecimento de que o Senhor nosso Deus é quem pode verdadeiramente cuidar e proteger os seus filhos. Seja uma mulher genuína na fé e na obediência, sabendo que o Senhor, ele pode verdadeiramente cuidar e proteger a sua família. Foi isso que a Joquebede fez. Como diz o texto lá em Hebreus, não temeram o decreto do rei. É preciso ser uma mulher brava, é preciso ser uma mulher genuína, é preciso ser uma mulher de fé, uma mulher de coragem.
uma verdadeira guerreira do Senhor para enfrentar os problemas adversos deste mundo e cuidar dos filhos, proteger os filhos para que não sejam levados ou influenciados pela malignidade deste mundo. E uma última verdade que é possível aprender com a Joquebede, um valor que é possível aprender com a Joquebede, é que as mães de hoje precisam ser mulheres dispostas a entregar seus filhos nas mãos de Deus. A entregar seus filhos nas mãos de Deus. É preciso entregar e confiar. Tem mães que estão em depressão. E não é porque está acontecendo um grande problema na vida de um filho, ou o filho esteja preso, ou esteja no crime, no mundo das drogas. Não. O filho em casa, está tudo bem, mas tem mães que têm um receio muito grande, uma preocupação exagerada com o futuro do filho. O que vai acontecer com meu filho? Ele vai casar com quem? Ele vai morar onde? Como é que ele vai viver? Como é que ele vai ser? Mães, isso não adianta. O melhor que você faz é aprender com Joquebede. E olha que eu até imagino que possivelmente a sua situação ela não seja semelhante à de Joquebede, que lá foi uma questão de vida ou morte, foi uma questão que não havia mais o que fazer, mas ela trabalhou aquela situação, ela fez tudo o que podia para cuidar do seu filho, e o mais ela entregou na mão do Senhor, ela confiou no Senhor. Assim fez Joquebede, assim fez a Ana, assim fez a mãe de Sansão, assim fez Maria, a mãe de Jesus, assim fez Isabel, assim fez tantas outras mulheres de Deus, mulheres que tinham uma vida repleta de virtudes, mulheres virtuosas dentro da palavra de Deus. Elas fizeram assim. E você, mamãe, precisa fazer isso. Entrega os teus filhos nas mãos do Senhor, confia nele e ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai cuidar da sua casa, ele vai cuidar do seu casamento, mas é preciso ter a disposição para entregar. A Joquebede entregou o seu filho, colocou ali às margens do rio Nilo, porque ela sabia que, independente de qualquer situação, Deus estaria cuidando da sua criança, cuidando do seu filho. Saiba também que, a exemplo do que aconteceu com Joquebede, Deus poderá fazer isso na sua família, na sua casa, na vida do seu filho. Se você de fato agir, mamãe, como uma mulher virtuosa, como uma mulher que confia no Senhor, que espera no Senhor, que ama o Senhor, em primeiro lugar, Ele vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Mas é preciso que confie no Senhor, espere no Senhor e ame o Senhor em primeiro lugar. Foi isso que a Joquebede fez. E foi isso que Deus fez na vida dela. Ele honrou a fé, a esperança, o amor daquela serva de Deus, que apesar de estar vivendo num contexto de escravidão, num contexto de medo, num contexto terrível, não obstante a tudo isso, ela construiu família, casou, teve filhos, e Deus abençoou a vida dos seus filhos. E diga-se de passagem que os filhos dela, Moisés, Arão e Miriam, eles foram usados por Deus como líderes na libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Então Deus pode usar o seu filho ou os seus filhos para uma grande obra. Deus tem um plano na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Não importa a situação do seu filho hoje, que tão somente, mamãe, você confie no Senhor, espere no Senhor, ame o Senhor verdadeiramente e cuide da sua família. Faça o que estiver ao seu alcance, somente o que estiver ao seu alcance. Nada além, porque as demais coisas pertencem ao Senhor. Deus abençoe a vida das nossas mamães. Um beijo profundo no coração de cada uma de vocês. Que vocês se sintam abraçadas, acolhidas e abençoadas pelo Senhor nosso Deus no seio da sua família. Um grande abraço. Deus abençoe. Amém.